Hello everyone, welcome to one more English class. I'm Professor Decides, and today we're going to talk about the purpose of different kinds of text. Yes, a text can have a specific purpose depending on the way it is written. So, in this class, we are going to discuss a little bit about that. So, let's start. Salve galerinha, tudo bem? Então, hoje, primeiramente bem-vindos a mais uma aula de inglês. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre os diferentes tipos de texto. Quando eu estou falando tipo de texto, quer dizer sobre função, para que eles servem. É claro que, dependendo da forma como você escreve o seu texto, ele vai ter uma determinada finalidade. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, começando por identificar algumas características dos principais tipos de texto que a gente pode encontrar, tá bom? Então, vamos começar. Então, para começar, eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouquinho. É óbvio que todo mundo já percebeu que um livro de histórias como esse, Alice's Adventures in Wonderland, or Harry Potter, or qualquer outro livro que vocês gostem de ler, tem uma forma bem diferente. Por exemplo, se a gente comparar isso com um caderno. Não é um caderno qualquer. Esse daqui é um caderno com receitas. Se vocês pararem para observar uma receita, tem uma estrutura muito diferente desses textos mencionados anteriormente. E ainda nós podemos encontrar textos escritos, por exemplo, em revistas, que também vão trazer uma estrutura diferente, uma forma de trazer a informação, ou mesmo em material técnico, como os livros da universidade. Here we have Animal Behavior, um livro sobre comportamento animal. Então, que vão trazer aí algumas outras informações. É óbvio que todos esses tipos de texto que nós estamos falando agora, eles são bem diferentes. Vocês já perceberam isso, né? Espero que sim. Muito bem. Por que eu estou falando sobre esses diferentes tipos de texto? Porque quando a gente fala, seja sobre uma narrativa, seja sobre uma história que a gente lê num livro, seja numa receita, seja mesmo numa revista, no texto que está lá, a gente tem que entender que eles são escritos de forma diferente, apresentam elementos diferentes muitas vezes, porque a finalidade deles é diferente. Tudo bem? Então a gente vai começar observando algumas dessas finalidades e algumas características de alguns desses tipos de texto. Beleza? Vamos começar com o primeiro, quando a gente está falando sobre uma história. Eu posso muito bem ler um livro e aqui estou falando sobre Alice and the Rabbit. O primeiro caso, que são casos de textos narrativos que a gente encontra em livros, histórias, em tirinhas, enfim, várias coisas, tem a função, basicamente, como eu já disse, de contar uma história. Tá? Então ele pode ser de função de entretenimento ou não, enfim, mas a principal característica é isso, ele conta uma história, ele tem uma sucessão de eventos, uma sucessão de fatos. É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as narrativas, que a gente poderia passar aqui milhares de horas discursando, falando sobre diferentes tipos de textos narrativos, tá bom? Mas basicamente o que é importante a gente lembrar é que ele tem um enredo. O que isso quer dizer? Tem um começo, um meio e um fim. Ok? Então, todos os acontecimentos vão começar, vão se desenrolando, vão chegar no meio, vão se desenrolando até chegar no desfecho, no final. Isso é uma característica de um texto literário, como qualquer outros textos literários que a gente vê por aí. Tá bom? Então, esse tem a função de contar uma história, basicamente. Se a gente pega, por exemplo, uma receita, e o mesmo vale, por exemplo, para um manual de instruções, ou para um tutorial, como aqueles que eu gravei. Então, veja bem que a função já mudou agora. No primeiro caso, tínhamos uma função de contar uma história. Eu fui ao parque, me diverti bastante, nós nadamos na piscina, depois chegou o Joãozinho, veio, chutou a bola furou e blá, blá, blá. Você está contando um fato. Nesse caso aqui, a finalidade já muda. Qual é a finalidade de uma receita? E aí, pensa aí.
Qual a finalidade de um manual de instruções ou de um tutorial? Se você respondeu que a finalidade desse texto é instruir, é orientar, é guiar, é até mesmo ensinar, você acertou, né? Então a função desse tipo de texto, geralmente, né, que se apresentam aí com o uso do verbo no modo imperativo, do tipo faça isso, aperte aquilo, junte isso com aquilo, né? Eles têm a função de orientar o leitor, de ensinar ele a fazer, do how to do, né? Como fazer. Se você pensa numa receita, ela fala dos ingredientes que precisa e como você vai usar esses ingredientes, o que você vai colocar, que hora você vai colocar, por quanto tempo você vai assar. Isso são instruções, né, que para serem escritas e para, né, atingir o real propósito, o real objetivo, utilizam-se muitas vezes, na maioria das vezes, né, o modo imperativo do verbo. Né? Então, essa, por exemplo, é uma característica desses textos com essa finalidade de instruir. Né? Eu citei aí o exemplo das receitas, dos manuais de instruções e até mesmo os tutoriais, tá? Que podem ser escritos ou, né, gravados, enfim, whatever, mas a função é a mesma, beleza? E o outro tipo de texto que nós temos são os textos, né, com a função de informar, que são aqueles textos que geralmente estão nas revistas, nos jornais, nos livros acadêmicos, nos livros didáticos. Esses textos, né, geralmente eles vão trazer alguns elementos, né, que vão dar credibilidade à informação que eles estão trazendo. Né? Pode ser uma fonte, né, de onde isso foi tirado, né, isso é de acordo com quem. Tá? Pode ser tabelas que vão ajudar eles, né, a embasar aquilo que está sendo escrito, pode ser gráficos, imagens, enfim, ele pode ter, né, uma série de recursos com o objetivo de ajudar nessa função de trazer uma informação ao leitor. Beleza? Então é muito comum, né, a gente encontrar isso, como eu falei, nos livros, nas revistas, livros, quando eu digo livros aqui eu estou falando mais livros técnicos, né, livros como livro didático, livros da universidade, tá, revistas de ciência, enfim, whatever, né, mas a função principal então desses tipos de texto é informar, tá, e essa informação ela pode vir, né, seja, né, com uma opinião por trás, né, seja mais neutra, isenta de opinião, não importa, tá bom? Mas, como eu falei anteriormente, eu não vou ficar aqui, né, discutindo os pormenores e as particularidades, enfim, destrinchando aí esses tipos textuais. Aqui eu só quero que vocês entendam que os textos eles podem ter diferentes propósitos e, de acordo com esses propósitos, né, ele tem uma estrutura geralmente padrão, né, uma série de características que eles procuram manter para atingir essa finalidade, beleza? Agora, a gente vai ver alguns exemplos, né, utilizando a nossa apostila de inglês, beleza? Então, corre lá, pega a sua apostila de inglês, que a gente vai analisar alguns textos, e eu vou mostrando para vocês, à medida que eu vou mostrando os textos, por que, né, que esse texto ele tem a função de narrar, ou de informar, ou de instruir, enfim, whatever, beleza? Então, se você já está com a sua apostila, bora lá, vamos começar a analisar esses textos. Muito bem, pessoal, então nós estamos aqui na nossa apostila, tá? Na nossa página 50, tá? Com o texto Ghosts, fantasmas. Aqui nós temos, né, obviamente, vários elementos que nos permite, né, pressupor que esse texto tem o intuito de contar uma história, né? Entre eles, nós temos aqui a presença de alguns personagens, né, temos diálogos, a gente percebe que a história ela tem um começo, né, começa com ele perguntando ali sobre fantasmas, tal, um meio, desenvolvimento e um fim. Tá? É um texto bem curtinho que, né, por esses elementos nos permite informar então que esse texto é um texto que tem a função de contar uma história, uma narrativa. Tá? Da mesma forma, por exemplo, nós podemos pensar aqui um outro texto, mais aqui para o final, né, como aquele que eu expliquei para vocês. Tá? Por exemplo, aqui, ó, Sleep, é um texto que claramente ele é, né, informativo. Nós temos aqui, né, primeiro pelo título, né, sono, nós temos aqui alguns gráficos, nós temos aqui tabelas, enfim, uma série de recursos que ajuda, né, a construir o significado desse texto e informar o leitor sobre o tema, que no caso é o sono. Olha os títulos dos diferentes estágios do sono, né, e tal. Então são elementos que nos ajudam aí a
claramente perceber que é um texto do tipo informativo, tá? Que estaria numa revista e tudo mais. Nós também temos, né, mas aqui, por exemplo, exemplos de propagandas. Olha que interessante, né? Calma lá. Aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Olha o uso, né, dos diferentes tamanhos de fonte, né? Olha, a imagem do produto, o fundo, as cores, tá? The show works if you do, né? O tênis, o sapato funciona se você faz, né? Tipo assim, no sentido, se você funciona, o sapato vai funcionar também, né? Então ele vai, né, aqui fazer uma descrição e tudo mais, mas pelos elementos, claramente a gente consegue perceber que isso é uma propaganda, né? Aqui na apostila não tem nenhum exemplo de receita, tá? Mas a gente poderia, né, claramente vir aqui, né, na internet e encontrar um exemplo, né, de receitas. Vamos lá. Então, olha, percebam que aqui, né, ele traz algumas informações, né? Por exemplo, o tempo de preparo 15 minutos, tempo de forno 20 minutos, total 35 minutos, serve 12 pessoas, né? E são 12 deviled eggs. Nós temos aqui, então, os ingredientes, tá vendo? A listinha, né? E directions, o passo a passo de como fazer isso. E olha que interessante, olha, uso do verbo no modo imperativo. Place eggs in a saucepan and cover with water. Bring to boil, né? Remove from heat. Percebe claramente o uso do modo imperativo do verbo. A gente vai falar sobre isso, né, um pouco mais à frente, tá bom? Mas basicamente, pessoal, então era isso, né, que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? E espero que tenha ajudado aí, tá? A gente vai desenvolver mais esses conteúdos também nas lives, enfim, e a gente vai ter todo esse bimestre para tratar sobre essa questão de interpretação textual. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da nossa aula, tá? E qualquer dúvida, manda lá no Google Sala de Aula, ou no Instagram, ou no e-mail, beleza? Então espero que todos tenham curtido e até a próxima aula. Tchau, tchau.